Graça e paz. Hoje mais um culto de missões e hoje o país escolhido é o Nepal. O Nepal é o único país do mundo que tem uma bandeira que não é no formato que a gente está acostumado, que não é nem retangular, nem quadrada. Ela tem o formato de duas bandeirolas unidas. Essa bandeira, ela vem, no caso, de uma dinastia antiga chamada Haná, por volta de 1940. O que a gente vai estar explicando lá? Aqui a gente tem como se fosse o Sol com a Lua, ou a galáxia, e a parte vermelha. A parte vermelha, eles têm uma correlação muito interessante, apesar de ser a parte calma, que eles dizem que é o Nepal, trazendo esperança, e também mostra o quanto tempo vai durar, como o Sol, a Terra e a Lua. Então eles fazem essa comparação junto com esse símbolo. E a gente tem também aqui embaixo o Sol. O Sol para eles também representa como se fosse a agressividade dos guerreiros nepaleses. Então é bem interessante. Essa bordinha azul aqui para eles também tem o significado de paz. Então é bem interessante a bandeira, tanto pelo formato como pelo significado que eles trazem nisso. Mas onde está localizado o Nepal, afinal de contas, no mapa mundi? O Nepal está localizado bem aqui, entre a China e a Índia. É um país bem pequenininho, imprensado. Assim como Brasília, não tem costa marítima, não tem, está no meio de dois países ali, assim como nós estamos no meio do nosso país. É interessante que ele também está bem próximo ao Tibete, então que é uma região autônoma da China, e próximo. E aqui é o Monte Everest, tão famoso Monte Everest, o pico mais alto do mundo, 8.840 metros de altura. E o que é legal ali, que aconteceu no último terremoto que a gente acompanhou, que teve lá no Nepal, que foram em 2 momentos. Segundo estudos, o Monte Everest se deslocou 3 centímetros a sudoeste, ou seja, para ver a intensidade que foi desse terremoto. É interessante citar que um acordo que existe entre a Índia e o próprio Nepal e também com a China, eles têm livre acesso entre esses 3 países, então eles não precisam de passaporte ou visto. Então, assim, quase como o Mercosul que a gente tem aqui. Com nossa identidade a gente consegue transitar entre os países do Mercosul. Dados socioeconômicos, como é que é o país nos dias atuais? É uma população de basicamente 30 milhões de habitantes, obviamente teve uma redução, aumentou e depois reduziu depois desse último terremoto que teve. Densidade demográfica, 184 habitantes por quilômetro quadrado. Realmente, como é um país muito pequeno, tem uma quantidade relevante de pessoas, então ele acaba sendo muitos habitantes por quilômetro quadrado. Desses 184 habitantes por quilômetro quadrado, 49, quase 50 são homens e 50 são mulheres. É uma tendência mundial que a gente acaba de ver, que a maioria são mulheres. O IDH é considerado baixo, isso é dado de 2013. Ele é considerado baixo por quê? Primeiro, mortalidade. A mortalidade infantil no país é muito elevada. A cada 1.000 nascimentos, aproximadamente 40 crianças morrem. Saneamento básico, apenas 27% do país todo tem saneamento básico. A expectativa de vida gira em torno de 64 anos, então, mais uma vez, eis o motivo que é baixo o IDH deles. A população, 50% é analfabeta, e 84%, já beirando 85%, é agricultura, ou seja, meio rural. Então, e o restante a gente consegue ver como turismo, principalmente motivado pela parte religiosa que eles têm e também pelo Monte Everest. A língua oficial é nepalês, sendo que existem algumas ramificações como o tibetano, o maithili e o bhojpuri. São outras línguas que também é muito falado dentro do país. A moeda é a rúpia nepalesa. O interessante é que, como eu acabei de falar, a agricultura é muito forte, então eles demonstram isso na própria moeda deles. Tá? É tão desvalorizada a moeda que para você conseguir $1 você tem que ter 101 rúpias. Então é muito complicado. A gente não está tão mal assim. A gente não está tão mal assim. Deu uma desvalorizada no último fechamento do câmbio, mas a gente não está tão mal. Mas realmente é um país bem complicado. Aqui, aquele mapa que a gente viu no início, com as bandeiras, aqui a gente vê ele geograficamente. Índia, China,
Como é que é o clima dele? Por ele estar uma parte aqui próximo da Índia, ele vai acabar tendo um clima quase subtropical, incluindo a vegetação. Então tem altas temperaturas, tem toda aquela parte de muita chuva também, são os períodos das monções que eles têm, que é junho e meados de setembro. Durante o inverno é interessante, como você vai subindo aqui, elevando a altitude, você consegue ver aqui com essa parte branca que são já as montanhas, os vales, é muito frio, extremamente frio. Então se você quiser ir para lá e fazer inverno, leve material de inverno, de frio e tanque de oxigênio, porque é necessário, o ar é muito rarefeito. Próximo. Então a Índia, como foi mostrado, e aqui a China com a parte das montanhas no clima muito frio que eles têm. Essa é uma divisão mais administrativa. Assim como nós temos nossos estados, cidades, municípios, eles têm algo semelhante, que são divididos em 5 regiões e em 14 zonas, como a gente pode ver, zonas administrativas. Que dentro delas vão ter distritos, 75, vão ter mais comitês de desenvolvimento de vilas. Eu assemelharia algo como pequenos municípios, menores ainda, que já giram em torno de 3.915. E 58 municípios mesmo, assemelhando com o nosso. É interessante frisar mais uma vez que praticamente é tudo mais rural do que urbano. Tá? Política, como é que é a política hoje? Política é uma república federal, tem a figura do presidente, do primeiro-ministro, que praticamente manda, e é o Partido Comunista do Nepal, ou maoísta também. Tá? Ele veio de uma situação de 2008, que foi quando realmente começou a ter uma democracia. Eles dizem que o que? Antes de 2008 era a única monarquia hinduísta do mundo. A partir disso se tornou a nova república, chegando a ser uma democracia. Hoje tem voto, inclusive a gente vai ver na formação do país como é que aconteceu, basicamente. Composição, basicamente nepaleses, 53%. Então nós temos outros biares, tarus, tamanos e sherpas. Os sherpas, como foi falado, eles são próximos ao Tibete. Inclusive os sherpas é quem ajuda quem quer fazer a ida ao Everest, de acompanhar, de mostrar ali o caminho para eles. Neuares, Magares, Abadis e outros. Esses outros aqui incluem também um pouco de imigrantes, que a gente pega aí da parte da Mongólia, que acaba tendo uma relevância muito grande. É uma cultura considerada multilingüe, multirreligiosa, e a sociedade é multiétnica. Apesar de ser todos ali basicamente asiáticos, mas sim, tem essa multietnia. Como o país se formou? É bem interessante, ter uma lenda no país que existia uma flor de lótus que estava ali no vale. E essa flor de lótus ela não chegava a encostar na água. Então veio um patriarca chinês, por favor, esse rapazinho aqui, chamado Manjuri. Ele queria fazer com que a lótus encostasse na água. Então ele, com a espada dele, cortou o vale para a água escorrer, e a lótus, pelo que reza a lenda, sim, encostou no solo. E ali ele fez um altar, começando dali então, que ali é chamado Vale do Katmandu, que é a capital do país. É interessante também que a flor de lótus é um dos símbolos do país, né? Próximo. E aí então a gente dá sequência à formação do país. Esse pessoal bonito aqui, colorido, é a cultura Kirat. Ela vem do século 8 a.C. Então eles foram os descendentes daquele patriarca chinês que deu todo o início. É interessante, voltando a falar sobre a situação ali da flor de lótus, que estudos não confirmam se realmente partiu dali, mas estudos confirmam que ali existia água naquele vale que hoje onde é Katmandu. Então é bem bacana isso. O próximo civilização que foi ali e povoou é a civilização Licchavi, que eles são originários da Índia. Então a gente consegue ver muitos traços da Índia, como parte de ornamentação, etc. Então a gente começa a ver que realmente tem uma parte chinesa e uma parte indiana fazendo a composição da população do Nepal. Aqui nós temos agora já no próximo século novo, a partir do século 8 até o século 18, os malas. Não são os malas de mala, tá gente? Os malas com 2 L's, por favor. Tá? Eles têm essa vestimenta que é característica, ainda existe, você consegue ver na rua,
mas obviamente já diminuiu muito do que existia antigamente. Eles sim consolidaram a hegemonia do país, como se deram a independência do Nepal. E aí a gente já passa agora para o nosso século XX, ano de 1940, com a Hana, que é quase parecida com aquela dinastia que a gente viu no início, que a gente tem a foto de um dos reis. É interessante que após ele veio mais 59 reis, que era uma dinastia muito dura, quase uma ditadura praticamente. Logo em seguida, a gente começa a ver aqui a Revolução. Antes disso, a gente tem a primeira eleição e Constituição, que foi logo em seguida daquela dinastia Hana. Em 61, motivo pelo qual a gente tem essa imagem, começa a ter uma democracia, inicialmente sem partidos, sem uma variação de partidos, mas já começa a ter uma democracia. Em 1990, o rei, que ainda era uma cultura monárquica, dissolve e tem a primeira Constituição do país, sendo que apenas em 2008 ela se autodeclara uma república secular e inclusiva. E aí a gente começa a ter o Partido Comunista Maoísta, ou do Nepal, como a gente viu. Isso é uma foto atual, é o primeiro-ministro do Nepal, Baburam Bhattarai, e aí é que é a foto de todos os pensadores do marxismo e etc. Então é bem interessante como vem acontecendo desde o início antes de Cristo. E a religião, chegamos no que não vai nos interessar hoje. Como é que está a religião no Nepal? A religião no Nepal basicamente é hinduísta, 86%. Esses são dados agora de 2013, tá, gente? Logo em seguida a gente vê pelo budismo, seguido pelo islamismo, cristianismo e judaísmo é quase a mesma coisa. Esse 0,1% aqui, que é quase imperceptível no gráfico, gira em torno de 100 a 150 mil pessoas em números absolutos. Então é pouco ainda, com uma população de 30 milhões, mas a obra vem sendo feita lá, assim como na Índia, que a gente vê que é bem complicada a situação de evangelizar, mas a obra vem sendo feita, a gente vai ver logo em seguida, como é atualmente no país a pregação do Evangelho. Aqui tem duas missões, tá, brasileiras, a gente vai ver mais. É o CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, localizado em BH. O Diante do Trono, sim, que a gente conhece pelo louvor. Eles têm uma espécie de uma universidade de missionários, uma duração de 2 anos que eles ficam ali trabalhando com isso. E eles fazem estágios não somente em outros países, eles também fazem estágios em creches, abrigos, penitenciárias e hospitais. E aí sim dá o tratamento real na missão fora do país. E aqui a gente tem a missão Atos 29. Eu fiquei bem surpreso com essa missão, vou ser sincero, que é uma missão do Acre. A base deles é no Acre. Olha que interessante. Eles atuam no Peru, Togo e Nampula, que é na África, no Nepal, como a gente está vendo agora, e no sertão nordestino. Então eles não esqueceram aqui. E a gente pode ver que eles basicamente estão pegando uma parte bem pobre, o pessoal que realmente é carente, não só de finanças, monetário, mas da palavra, que realmente é bem complicado. Aqui a gente vai ter mais um que é bem conhecido, mundialmente conhecido, Meninas dos Olhos de Deus. Eles fazem um trabalho com principalmente meninas que são vendidas como escravas sexuais. Eles trabalham de 2 formas. Eles vão lá desde 2000, tá? Eles funcionam, compram a menina e colocam ela no abrigo. E dão toda instrução, criam ela. E também eles pegam os irmãos dessas meninas, que muitas vezes são jogados fora, e colocam junto nesse abrigo. Então é bem bacana. A gente vai ver mais na frente sobre um missionário que ele foi atuar na época do terremoto junto com o pessoal do Meninas dos Olhos de Deus. E Alpha Church, que é um braço da Assembleia de Deus em Londres, mas que também trabalha no Nepal. É até parecido com o símbolo do Hillsong, né? Então eles têm toda essa parte de ministério por meio do louvor também. Hoje aqui no Apple of God Eyes, Meninas dos Olhos de Deus, são 4 casas com 151 crianças no total das 4 casas. Então é bem bonito o trabalho deles. Aqui Ministério Antioquia, como queiram, é um ministério de Salvador, Bahia, que também trabalha no Nepal, principalmente nessa parte social e evangelizando também. E aqui a gente tem o World Mission 360, Missão Mundial 360 Graus. É uma missão americana, porém ela é liderada por um pastor indiano.
E o foco deles é a Índia e o Nepal. Só que eles não vão meramente, como a gente viu no anterior ali na Alpha Church, só o evangelho, eles também têm a parte social. Então eles, a frente deles de trabalho é atendimento médico, principalmente com recém-formados. É bem bacana que justamente eles dão o tratamento físico e o espiritual. Amém. E quem está à frente, como eu falei, é um indiano, um pastor indiano. É bem interessante, é bem bacana, a gente vê como Deus age de formas diferentes. Comunidade Evangélica Vida Plena. Eu visitei essa igreja na Holanda, a base dela é na Holanda, em Amsterdã, na minha última viagem. E o pastor é brasileiro, junto com a esposa dele. E agora, quando teve esse terremoto, né, eles foram para lá. E a gente vai ver algumas coisas que eu peguei no Facebook deles, eles relatando como é que foi. Que a gente tem um mapa de saindo de Amsterdã, Holanda, até o Nepal. É uma viagem de 6.976 quilômetros. Não é uma viagem curta, mas como ele diz aqui, não há distância. Amém. Aqui a gente tem uma foto deles, o pastor e a pastora. E os meninos? Não, eles não têm filhos, é só a igreja. Eu tive a oportunidade de conversar com ele na época, foi bem bacana. Não lembra dos meninos da foto? Aquele monte Não, mas ele é da Irlanda. Então, eles são brasileiros. Aqui é uma foto que eu peguei do Facebook deles agora, 25 de maio. Um mês depois do terremoto, os sustos e os medos vão dando passo à esperança e o sorriso confiante. A espera de crescimento reconstruindo o Nepal. E aqui, como eu falei, a Menina dos Olhos é o projeto que eles foram lá auxiliar. É uma parte que tem lá da casa. E a gente pode ver realmente que é bem delicada a situação. Aqui vai ter um depoimento que ele escreveu no site, relatando, só que interessante, pode ler até o final, deixar todo mundo ler. Eu frisei duas coisas aqui. Tive a oportunidade de compartilhar um pouco de nossa experiência no Nepal, com os 2 terremotos sofridos, 25 de abril e 12 de maio. Ele vai dar sequência agradecendo, e aqui, agradeço a todos que oraram por nós e nos apoiaram nesse tempo, que o Senhor recompense a todos grandemente. A gente vê na televisão, na internet, enfim, as pessoas pedindo muita parte de dinheiro, mas o que eu quero frisar aqui é a parte de oração. No site eu acompanho, e eles pedem muita oração, que a gente sabe que é o principal que vai mover. Deus vai tocar alguém, vai tocar até quem não é convertido, e vai transformar, e vai acontecer, vai ser feita a obra, vai salvar pessoas. Então isso que é bacana. E é bem recente, 5 de julho de 2015, esse mês inclusive. Dá um abraço ao pastor Jorge. Antes da gente orar pelo Nepal, eu vou passar um vídeo, uma compilação, tá? Que a gente vai mostrar a missão, aquela primeira missão brasileira diante do trono, com uma outra missão que eu encontrei, a situação como acontece lá. E no final eu vou deixar a reflexão para todos nós. O que é missão? Nós estamos realmente prontos para fazer missão? Nós sabemos fazer missão? Então é bem interessante. Marcos, desliga a luz, por favor. Pode parar a gravação aí, Nara, que depois a gente coloca na frente. Ásia. É neste continente que está localizado um dos países mais carentes do mundo, Nepal. A pobreza de dinheiro, de afeto, de consolo, de paz. Todavia, este país é rico em cultura e diversidade de religiões, sendo as maiores delas o hinduísmo, o budismo e o islamismo. No país, nós temos 30 milhões de habitantes, sendo 150 mil cristãos, ou seja, somente 1% da população conhece Jesus. Há um clamor de socorro que se pode ouvir de longe. Clamor este que vem de meninos e meninas vendidos para prostituição e trabalho escravo. Alguns projetos, como o Menino dos Olhos de Deus, têm resgatado essas crianças da prostituição e dado a elas dignidade, segurança e o mais importante de tudo, a esperança que está em Cristo Jesus. Neste contexto, nós, alunos do CTMDT, nos colocamos na brecha para sermos as mãos de Deus nesta nação não alcançada durante o ano de 2015. Na certeza de que o Espírito Santo levará consolo e salvação às vidas pelas quais Jesus pagou o preço na cruz. Convidamos você a sentir a dor desta nação, chorar com os que choram, orar e contribuir para o cumprimento da missão que nos foi dada. Deus tem feito coisas lindas ao longo da história. A missão continua sendo dele e ele continua no controle. Tudo que podemos é fazer parte do que ele já tem feito, entendendo nosso papel e cumprindo com a grande comissão, não como algo religioso ou como um fardo pesado,
mas com a alegria e paixão que ele tem gerado no nosso coração. Acredito que a missão de Deus deve ser exercida como um papel de toda a comunidade cristã e deve alcançar a toda a humanidade. Na busca de ser colaboradora nessa missão de Deus, surge o desejo de ir para o Nepal, um país não alcançado, que precisa ouvir as boas novas do Evangelho de Cristo. Com o coração aberto, me disponho a ir, ser agente do reino de Deus, não como alguém que possui todo o conhecimento, mas com disposição em aprender com os nativos e compartilhar com eles o conhecimento que possuo em uma tentativa incessante de servir a igreja e alcançar o mundo. Sendo cidadão não apenas desta terra, mas também dos céus, é preciso amar como Jesus amou, deixar os pequeninos chegarem perto dele, fazê-lo conhecido por todos os povos, línguas e nações. Recebi do Pai essa missão especial e certamente me sinto privilegiado em poder fazê-lo. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Ser participante do que Deus está fazendo no mundo é um privilégio. Por obediência e amor, me dispus a ir, oferecendo o pouco que tenho de conhecimento e habilidades para melhor servir nesta missão que não é minha. Por isso confio na capacitação do dono da missão. Creio que Deus conta com a igreja para cumprir a missão, e não há justificativa para falhar ou desistir dessa ordem. Mesmo o Nepal sendo tão pobre e tendo tantos problemas, a força do seu povo e a história por trás de cada olhar sofrido me atraem a essa nação esquecida. É tempo de servir integralmente, seguindo os passos de Cristo, dando tudo de mim para que os outros descubram tudo nele. O Nepal tem valor para Deus, por isso tem valor para mim. Cada um de nós ouviu a voz de Deus e se dispôs a ir, Pois não em nada consideramos nossa vida preciosa para nós mesmos. Se tão somente pudermos terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus nos confiou. De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Junte-se a nós. O convite está lançado. Junte-se a nós nessa missão. Faça parte. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram.
Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.